Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Enquanto você procura, eu quero expressar a Deus a minha alegria por mais uma oportunidade que Deus me concede de me apresentar na sua presença para assim fazer uso da sua palavra. Haja visto que se tem algo nesta vida que eu faço com amor, é pregar a palavra de Deus. Eu prego porque amo e amo o que prego. Por isso eu tenho imenso prazer e alegria de ser um canal de bênção da parte de Deus na sua vida e assim em tudo nesta igreja. Outro sim, quero louvar a Deus pela vida de amigos que eu tenho nesta casa. Entre eles, pastor Jorge, que Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela confiabilidade da tribuna e a oportunidade de fazer uso da palavra de Deus nesse altar. Que Deus abençoe, pastor Jorge, assim também como a sua família, sua esposa, seus filhos, são todos meus amigos. Deus abençoe, no nome de Jesus. Também, meu amigo Kleber, Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe sua esposa, Deus abençoe a Eliana, que é minha amiga. Deus abençoe meu pai, sua esposa, todos os amigos que nós temos aqui. Pastor Márcio Cruz, irmã Glaucia, Deus abençoe sua mãe também. Deus abençoe no nome de Jesus, amém? Eu quero trazer uma palavra de Deus ao meu coração e eu quero ter juízo nessa noite. Eu vou falar sobre outra coisa, mas vou começar no tema, tá? Para que Deus seja, já recebeu um puxãozinho de orelha aqui, então eu sei entender. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43 e verso 19. Eu preparei uma palavra e eu falei assim: Deus, se o Senhor me der graça para pregar essa palavra, eu tenho certeza que eu vou ficar feliz por demais. Mas a gente que estuda, a gente não anda no nosso estudo, a gente anda na vontade de Deus. E quando eu pisei ali na porta, uma amiga minha disse assim: eu quero chorar. E aí Deus falou no meu coração: você entendeu a palavra? Eu falei: entendi, Senhor. E eu mudei a mensagem toda através do Espírito Santo. Eu vou ler dois textos. Isaías 43, 19. Depois nós vamos ler o livro de Samuel. Assim diz a palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 19. Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não a percebeis? Poreis um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos lá? Esse único versículo, uma só volta, 3. 1, 2, 3. Eis que farei uma coisa nova, que agora sairá à luz. Porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21 e verso de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21 e verso de número 1. Dada a circunstância daquilo que estamos vivendo na data, já de final de ano, penso eu, através do Espírito, que essa palavra é propícia para os nossos corações essa noite. Assim diz a palavra do Senhor. Então veio Davi a Nó, ao sacerdote Aimeleque. Tremendo saiu ao encontro de Davi e perguntou-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio pelo qual te enviei, o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei tal lugar e tal lugar nos foi. Agora, pois, que tens à mão? Dai-me 5 pães, ou o que se achar. Respondeu o sacerdote a Davi: não tenho pão comum à mão, a porém pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi: sim, deveras as mulheres foram vedadas 3 dias, quando eu saí. O corpo dos moços não estão imundos, se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão santos hoje. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro senão o pão, os pães da propiciação, que se tiraram de diante do Senhor no dia em que eram trocados por pão quente. Ora, achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor. O seu nome era Doeg. Diga comigo: Doeg. Edomeu, chefe dos pastores de Saul, perguntou Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão
não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Não trouxe comigo nem a minha espada nem a minha arma, porque o negócio do rei era urgente. Verso 9. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale de Elá, está aqui, num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres tomar, não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante. Dá-me. Diga comigo: dá-me. Por gentileza, tome o seu assento, glorificando, adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, nessa noite nós estamos mediante a palavra de Deus, baseado em 2 livros da Bíblia. O primeiro livro que eu fiz menção e faço questão de assim explicá-lo é o livro do profeta Isaías. Isaías, queridos, é considerado entre os eruditos como o profeta maior, aquele que profetizou ou mais escreveu as suas profecias. A história da Bíblia diz que quando Isaías profetiza, Isaías ele fala que ele deu a sua profecia sobre um homem chamado Messias. Por isso, Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Haja visto que quando Isaías profetiza a sua palavra, Isaías ele traz tempos na sua profecia. E os tempos que Isaías traz na sua profecia, Isaías então traz no capítulo 43 um tempo que ele fala do Senhor Salvador. Quando ele fala do tempo de salvação, Isaías então que ele traz uma palavra dizendo assim: que mais agora assim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. A Bíblia diz que Deus então traz a revelação a Israel, dizendo que Israel seria salvo pelo Senhor Deus. Haja visto que Isaías profetiza em um tempo que os homens viviam longe do Senhor. Eles se abstiveram de adorar a Deus e passaram a adorar a Deus de Baal. Deus então usa o profeta Isaías já no capítulo 43 para chamar a atenção do povo e para que o povo voltasse a adorar o seu Deus. Dentre isso, Deus então classifica para que Isaías profetizasse uma das palavras mais lindas da Bíblia, dizendo assim no versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Esse texto e versículo, ele nos traz o conhecimento de uma palavra. Ainda antes que houvesse dia, eu estou falando e aprendo que Deus ainda é o Deus da noite. Por quê? O que vem antes do dia é a noite. Você vai encontrar um paradoxo nesse capítulo. Por quê? Porque Deus está dizendo assim, que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, ainda que você vive uma noite de escuridão, Deus é Deus. Ainda que você vive uma noite de dificuldade, Deus é Deus. Ainda que você vive uma noite de luta, Deus é Deus. Mas enquanto então amanhecer o dia, ele está dizendo também, quando amanhecer o dia, eu também continuo sendo Deus. Irmão Jefferson Mendonça, prova isso para mim. Vou te provar. Isaías 43, 19, ele diz assim: vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. A Bíblia diz que eu faço. A palavra do pronome pessoal, eu, retribui então ao próprio Deus. Eu faço. Faz o quê? Uma coisa nova que está saindo à luz. Entendemos então no mesmo capítulo que Deus é o Deus da noite e o Deus é o Deus do dia. Poderia parafrasear esse texto e ainda falar sobre Salmo 30, verso 5, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou falando do Deus que ele é Deus da noite. Eu estou falando de um Deus que ele é Deus da manhã. Eu estou falando que ele é o Deus do dia. Ele é o Deus da tarde. Ele é o Deus de todo momento. E se você ainda não teve motivo para adorar, ele é o Deus dessa noite. Mesmo sendo festa de final de ano, Deus é Deus que abençoa na minha vida e a sua vida. Mas o que me chama a atenção é o capítulo como tema que nós outros escolheram. E o versículo 19 que diz assim: vede, é uma palavra de atenção. É para você observar, parar, analisar, observar que Deus está falando. Vede, eu faço uma coisa nova. Tome essa atenção e entenda o que eu vou lhe dizer, porque já vou caminhar para a mensagem. Quando Deus fala a palavra vede, ou a sua Bíblia diz eis que faço, o termo eis que faço é atribuído somente à divindade. Somente Deus pode dizer eis que faço. Por quê? Porque a palavra eis é um sinônimo de autoridade. Se Deus disse eis, vai acontecer. Se Deus disse eis, ninguém pode revogar. Se Deus disse eis, não pode voltar atrás. Se Deus disse eis, vai acontecer. Ele disse então assim: eis que faço uma coisa nova. Deixa eu dar um motivo para você glorificar. Antes que o ano termine,
começo, o meio e o fim. Ele diz assim: eu faço uma coisa nova. Observe, a palavra faço, ela poderia então ser interpretada de uma maneira diferente. O hebraico que ora nós utilizamos no Antigo Testamento, exatamente no livro do profeta Isaías, não está escrito eu faço. Por quê? Se a Bíblia diz que ele faz, poderia então dizer que ele cria. Só que em 6 dias Deus já criou tudo no livro do Gênesis. Como é que Deus cria tudo no livro do Gênesis? Em 6 dias, no 7º descansa. E agora vem Isaías usando a palavra de Deus, dizendo assim: eis que eu faço uma coisa nova. Então peraí, Deus não fez o que ele deveria fazer? Então em 6 dias Deus esqueceu de fazer alguma coisa para mim, para você? Então quer dizer que em Gênesis até o seu capítulo 6, ou os 2 primeiros capítulos da Bíblia, ele então errou e esqueceu de fazer alguma coisa? Por isso agora ele vai fazer uma coisa nova? Não. O termo hebraico faço, ele está dizendo assim: permito, eis que permito uma coisa nova acontecer na sua vida, meu irmão. Eu não sei se você entendeu, mas eu no meu lugar estaria glorificando. Deus vai permitir algumas coisas acontecer na sua vida nessa noite. Olha para o outro lado, diga para ele assim: se prepare. Não, diga como profeta, diga assim: se prepare. Deus vai permitir coisas novas na sua vida. Diga para ele: coisas novas na sua vida. Se você tiver motivo para dar glória, eu queria ouvir o seu glória. Você vai glorificar agora. Eis que permite uma coisa nova que está saindo à luz. Observe, se Deus criou o sol, a luz não poderia sair agora. O que Deus está dizendo então? Que está saindo à luz. Parafraseando aí nesse texto, ele está dizendo que quando amanhecer o dia, que a alva vir, assim como vem a luz, assim vem a tua vitória. Por quê? Na noite ninguém enxerga, na noite você tropeça, na noite você cai, na noite você vacila, mas quando vem a luz você enxerga, não tropeça, você enxerga, não cai, você enxerga, vai em frente, você enxerga. Só que tem um detalhe, aqui eu quero ver se você vai dar glória. A Bíblia diz então que eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz, e chama a nossa atenção. Não percebeis? Deus nunca chamou o seu povo para perder, Deus só chamou o seu povo para vencer. Por que essa vida de sofrimento? Por que você chora, sofre, pensa em desistir, pensa em largar? A Bíblia é verdade que já estamos caminhando para o final de um ano. Quantas pessoas estão frustradas, sentadas aqui, porque o ano não foi tão bem como você queria que fosse, porque não aconteceu o que você desejava que deveria acontecer, porque você ainda não viveu o que você queria viver. Ele chama a nossa atenção: eu vou fazer uma coisa nova, não a percebeis? Perceba! Eu nunca pisou no dedo, tudo que eu faço é novo, tudo que eu faço é para a hora certa, é para o momento certo. Meu irmão, você não errou o endereço, você não errou o dia, você não errou o culto. Deus te trouxe aqui para fazer algo novo na tua vida. Deus te trouxe aqui para fazer algo novo, por favor. Agora, o que me preocupa? O que me preocupa, meu amigo Fábio, é que o que Deus vai fazer de novo não é aquilo que você quer, é aquilo que Ele quer. E o que é o novo de Deus? Pô, o caminho do deserto. Pronto, esse é o novo de Deus. Aí olha para mim, será que isso é novo mesmo? Porém, o caminho do deserto, meu irmão, eu sei que eu já entendi o outro lado. Deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar de experiência, deserto é lugar de bênçãos também. Mas é porque olha o que nós aprendemos, queridos. Nós aprendemos também que deserto representa luta na nossa vida, deserto representa dificuldade.
Bíblia diz que Deus põe caminhos ou permite caminhos no deserto, é porque Deus permite algumas coisas chegar até a sua vida. Deus permite você viver algumas experiências. Deus permite você viver coisas que você não entende hoje, você vai entender amanhã. E é por isso que eu li o texto então de 1 Samuel capítulo 21, aonde ele traz uma palavra ao nosso coração. A palavra de Samuel, e é aqui que eu quero ministrar essa mensagem nessa noite. A palavra de Samuel, ela traz então um texto na minha vida e na sua vida, queridos, representando uma história que Davi viveu. Eu quero dispensar o contexto bíblico que Samuel viveu. Samuel era filho de uma mulher, ou filho de uma promessa, que a sua mãe pediu, Deus recebeu. E então, quando ele nasceu, a sua mãe leva ele até o templo e entrega ele nos pés do sacerdote ali. E então ele cresce e vira profeta, um dos primeiros profetas da Bíblia. Quando ele cresce, Deus confia a ele uma mensagem, revela a ele coisas que nunca revelou a ninguém. E quando Samuel então vive essa experiência da sua vida, Samuel então que ele passa a escrever a sua história. E quando Samuel escreve a sua história, ele traz a história de um homem. E somente Samuel conta a história tão específica desse homem. Outros homens da Bíblia falam, outros livros da Bíblia falam, mas só Samuel conta a história desse homem. Que homem é esse? É um homem chamado Davi. Davi, queridos, foi um homem que viveu segundo o coração de Deus. Quando eu olho para essa mensagem, para esse texto, eu observo que Davi agora, queridos, dentre os seus irmãos da casa de Jessé, o Belemita, ele então foi escolhido por Saul, por ordem divina, para ser ungido a rei. Você conhece essa história? Sabe que os seus irmãos passaram, nenhum deles serviram, mesmo sendo bonito, belo, mesmo sendo forte, homens de guerra, mas eles não serviram. Deus então agora chama Davi e unge Davi. Quando Samuel deitou os azeites sobre a cabeça de Davi, o texto bíblico diz que Davi agora era rei. Diga comigo, rei. Diga mais forte, rei. Ele era rei, mas ele era rei sem reinado. Por quê? Porque Davi recebeu a unção, mas não foi direto para o trono. Davi recebeu a unção, mas não foi já exercer o seu reinado. Davi viveu parte da sua vida rei sem reinado. E o período que ele era rei e viveu sem o reinado, Davi travou algumas batalhas, Davi travou algumas guerras. E segundo a história bíblica, a Bíblia diz então que em todas as batalhas exterior que Davi enfrentou, ele venceu. Somente a batalha interior que ele perdeu foi adorar os deuses das suas mulheres. A história da Bíblia diz então que agora ele deseja uma mulher e então coabita com ela e peca. Mas mesmo no Salmo 51 ele clama ao Senhor, se arrepende, a misericórdia desce. E no período que era da lei, matou, morre também. E no período que era da lei, pegou o salário e a morte, Davi alcançou a graça divina e a misericórdia e continuou a viver. Quando Davi continua a sua vida, a Bíblia diz então que ele matou centenas e dezenas e milhares de pessoas. E a história da Bíblia diz que quando então Davi chegava em Israel, os homens cantavam louvor. Segundo a história bíblica, quando Davi saía de Israel para guerrear, os homens cantavam Salmo 20, ou da nossa Bíblia mesmo. Quando Davi voltava da batalha, os homens cantavam Salmo 21, agradecendo pela vitória que ele tinha. E quando Davi então voltava das batalhas, Davi então ouvia os homens cantar um louvor que era mais ou menos assim: Saul matou os seus milhares, Davi porém os seus 10 milhares. Quando Davi então ouve essa canção, Davi se alegra porque Deus era com ele. Mas Saul não se alegrou. Saul criou inveja no seu coração. Por quê? Porque ele não aceitava. Ele que tinha guerreado, travado batalhas, travado guerras, ele que era o rei da atualidade. O povo de Israel exaltava mais a Davi do que a Saul. Saul então, numa reunião parecida como essa, Davi estava sentado quase assim no meio da igreja. E então Saul agora vê que a multidão olha para Davi e fala assim: ei Davi, você matou uns 10 milhares, hein? Saul, o pregador, estava na frente, matou uns 1000, mas você matou uns 10 milhares. Saul ouve aquilo, cria inveja no coração, e do lado de Saul havia uma lança. Saul pega aquela lança e lança contra Davi no intuito de tirar a sua vida. Davi então se desviou daquela lança. A Bíblia diz que a lança foi tão forte lançada que ela cravou na parede. E Davi então se esvaiu e não foi morto. Saul, não aceitando aquilo, pegou outra lança e lança contra Davi. Davi se desvia da lança, a lança crava na parede. E Davi entendeu: peraí, esse homem quer me matar, esse homem quer tirar minha vida, o que eu vou fazer? Sabe de uma coisa? Davi saiu de dentro do culto, fugindo direto para outras cidades, porque entendeu que Saul queria tirar a sua vida. Ei, então presta atenção para você entender o que eu vou pregar ao teu coração nessa noite. A história da Bíblia diz que Davi sai do culto
porque ai de mim tocar no ungido de Deus. E a Bíblia diz que Davi continua fugindo e Saul vem atrás, até que Davi alcança a casa de Aimeleque. Diga comigo, Aimeleque. Aimeleque, querido, era um homem que cuidava do seu sacerdócio, era um homem que vivia dentro do tabernáculo, ou melhor dizendo, do seu templo. E quando Aimeleque então vive a sua guerra, as suas dificuldades, querido, a história da Bíblia diz que naquele momento era sábado, e sábado era o dia de trocar os pães da propiciação. Havia uma mesa que recebia cerca de 5 pães, e então aqueles pães deveriam ser trocados semanalmente, e no sábado era o dia de fazer a troca. Quando Aimeleque está na mesa da propiciação trocando os pães, alguém bate na porta. Não era costume Aimeleque atender a porta, mas naquele dia ele foi. Quando Aimeleque vai atender a porta que ele abre, era Davi estava sozinho. Aimeleque se assustou e disse assim: por que viesse sozinho? Por que viesse aqui? E Davi então cansado, Davi então sem forças, Davi então fadigado, porque vinha fugindo de homens que queriam tirar a sua vida. E então ele olha para Aimeleque com os pães na mão e fala assim: antes de eu contar o que eu vim fazer, eu só vou te falar uma coisa: o negócio do rei é urgente, e eu vim aqui com pressa, mas me dá esses pães para comer. Os pães eram pães sagrados, ninguém poderia comer aqueles pães, somente os sacerdotes, se ora tivesse fome. E então ele disse assim: ó Davi, esses pães são pães sagrados, você não pode comer, se ao menos os moços tivessem se afastado das mulheres, e aí estaria em santidade, poderia comer. Davi diz assim: há 3 dias a gente vem fugindo de Saul, então nós não tocamos em mulheres, nós estamos consagrados, então eu posso comer esse pão. Davi pega aquele pão, sai para fora do tabernáculo, e então ali ele bate aquele pão com seus amigos, e ele refaz as suas forças. Quando Davi refaz as suas forças, ele volta para dentro da casa de Aimeleque, e quando ele chega dentro da casa de Aimeleque, ele diz assim: Aimeleque, eu preciso descansar, Aimeleque, eu vim fugindo, as minhas forças já não é mais a mesma. Oh Aimeleque, me ajuda. E Aimeleque diz assim: Davi, a minha casa é sua, entra Davi, descansa. E a Bíblia diz, quando Aimeleque recebe Davi, que Davi adentra dentro do palácio, dentro do pátio daquele lugar. Davi encontra um homem, que você disse o nome dele comigo. Qual é o nome dele? Doeg. Doeg estava dentro do palácio. Quem era Doeg? Doeg era o pastor principal de Saul, era o braço direito do homem que estava perseguindo Davi. Aí Davi para e fala assim: peraí, se Doeg, o braço direito do homem que quer tirar a minha vida, está dentro dessa casa, eu não posso ficar aqui, ele vai me matar enquanto eu pulo. E a Bíblia diz que naquele momento Davi então se preocupa, ele olha para Aimeleque e diz assim: Aimeleque, não há, Aimeleque, uma arma nessa casa, porque eu não trouxe a minha arma. Eu estava no culto e eu saí correndo, não deu para trazer a espada, não deu para trazer o cajado, não deu para trazer nada. Aimeleque, tem uma arma nessa casa? E Aimeleque diz assim: não há arma nessa casa, Davi, essa casa é casa de paz. E Davi diz assim: então, mesmo cansado, mesmo sem forças, eu vou continuar a minha fuga, porque Saul vem vindo atrás, e eu não posso ficar dentro dessa casa com um inimigo dentro dela. E quando Davi vai saindo da casa de Aimeleque grita: Davi! Oh Davi! Davi se espanta, olha: pois não, Aimeleque, eu me lembrei, Davi. Lembrou do quê? Há uma arma nessa casa. Que arma é essa? Você lembra, Davi, de Golias, o gigante de Gade que você matou no vale de Elá? Eu lembro. A espada de Golias está aqui. O Dr. Champlin diz que a espada de Golias vinha na parede como um troféu, e existia uma estopa enrolada naquela espada. Quando o Davi olha, e o Dr. Champlin diz que aquele pano enrolado era a capa que Golias usava, ainda manchada de sangue, e a espada de Golias na parede com uma escrita hebraica que diz assim: essa espada possui a alma
total de 1000 homens. E quando todos passavam naquele pátio e olhavam para aquela espada, se lembravam: existe uma história. Essa espada, ela traz uma história. Naquele momento, Davi disse assim: ai, não tem outra. E aí Davi disse: não tem. Aí Davi profere uma palavra no versículo 9: dama, que quer dizer, dê-me essa mesa. E Davi então vê os homens subir uma escada, tirar a espada da parede, desenrolar da capa de Golias, trazer a espada, e entregou a espada nas mãos de Davi. E quando ele entrega a espada na mão de Davi, começa a mensagem que eu vim trazer ao teu coração essa noite. Olha para o cenário da Bíblia. Doeg num canto olhando Davi dentro da casa. Saul já estava perto no caminho com seus homens para tirar a vida de Davi. Aimeleque, assustado porque nunca tinha recebido a presença de Davi daquele jeito. Davi espantado porque não saberia se poderia passar a noite em paz. De repente Davi diz assim: eu vou descansar, mas eu vou descansar ao lado dessa espada. E quando Davi estende a mão e pega a espada, Davi teve lembranças da sua vida, porque a espada estava escrita e gravada: almas de 1000 homens. Quando Davi toca na espada, lembranças veio na mente de Davi. E eu vim aqui nessa noite pregar uma palavra ao teu coração: lembranças de uma espada. Diga comigo: lembranças de uma espada. Me escute, para frente eu vou pregar de verdade. Se você não vê anjos voar aqui nessa noite, se você não vê ninguém pular no espírito, rodar com o ventilador, não se espante. Eu vim trazer uma palavra de cura para a tua alma nessa noite. Eu vim trazer uma palavra de ânimo para você. Eu vou começar agora, Tiago. A primeira delas, Davi se lembrou de uma coisa: eu tenho história. Eu não sou qualquer um. Eu estou fugindo de Saul, é verdade. O inimigo está na minha frente, pelo menos o braço direito dele, é verdade. Mas eu não sou qualquer um, eu sou Davi. Na minha casa, nenhum dos meus irmãos serviram. O meu pai, quando eu era pequeno, o meu pai sabia: ser pastor de ovelha era profissão para mulheres, não era para homens. Mas porque eu nasci sem a vantagem da altura, o meu pai me desprezou e me colocou no campo para cuidar de ovelhas. Mas dentro do campo, eu venci. Eu não sou qualquer um. Eu tenho história. Eu vim pregar para você nessa noite, meu irmão. Você não caiu nessa igreja de paraquedas. Você não está aqui por mero acaso. Estamos começando
Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é? E naquele momento o irmão mais velho de Davi, Eliabe, olhou para ele e disse assim: ei Davi, o que vieste fazer aqui? Davi, volta para casa, deixasse a ovelha do nosso pai para vir aqui ver a nossa desgraça. Volta para casa, Davi, você é pequeno, não pode fazer nada. Olha para esse cenário. Sabe quem era o homem que desacreditou de Davi quando ele chegou naquele lugar? O irmão mais velho da própria família. Cá entre nós, quantas das vezes Deus de Deus da nossa própria casa acredita no meu e no teu sucesso? Quantas das vezes você começou esse ano dizendo assim: 2011 ninguém me para, 2011 ninguém me segura, eu vou vencer. Hoje já é o último mês e parece que a tua vida não deu a guinada. Parece que o teu ministério não vingou como você esperava. Para alguns foi bom, mas para a grande maioria foi uma luta terrível. Eu, se eu pudesse, eu apagaria o ano de 2011 da minha vida. Mas eu não quero fazer isso. É mais uma página da minha história que um dia alguém vai contar. É mais uma página da história que alguém um dia vai dizer: ei, a história da vida. Vira a página, como virar a página, não vem. Não, agora nós vamos falar de uma pessoa. Quem é? É um pregadorzinho. Quem é? É um menino que muitos não acreditavam, que muitos achavam que ele não ensinava. E quem é ele agora? Nem história. Ele sofreu. Ele já foi assaltado em cima do púlpito. Ele já perdeu coisas na vida que ele amava. Ele já sofreu calúnia, já foi desprezado, abandonado. Ele já perdeu empresa, já perdeu tanta coisa. Mas qual é a história dele? O foco qual é? Ele nunca desistiu. Como é que é? Ele está andando pela terra e ele não para. Ele prega todos os dias pela misericórdia, mas ele não para, taca para ele. Quando as pessoas pensam que ele vai desistir, ele vai em frente, ele vai lá e ele pega, ele faz. Ele ganhou 315 almas esse ano, 2011. E quando foi em 2011, ele chegou em casa, no último mês do ano, no dia 5 de dezembro. Ele disse assim: Deus, eu ganhei o mundo inteiro, mas o meu pai não aceita o Senhor como Salvador. Dia 4 de dezembro, estava no Rio de Janeiro pregando. Algo aquietou meu coração, inquietou. E eu falei assim: Deus, eu preciso ir embora. Eu não preguei no estado do Rio, eu vim embora. Peguei o carro e pum, bati direto para São Paulo, direto, sem parar. Quando eu cheguei em casa, eu entrei na cozinha da minha casa, minha mãe olhou para mim e falou assim: você aqui? Você não ia voltar só amanhã? Eu falei: é, mãe, alguma coisa me disse para mim vir embora. E aí, pastor Santos, quando a minha mãe olhou para mim, ela começou a chorar. Teu pai está internado. Teu pai sofreu uma hemorragia interna, desvaiu sangue, desmaiou, caiu no chão, teve uma convulsão. Teu pai nunca desmaiou, mas aconteceu, está lá no hospital. E eu falei: amém, vou tomar um banho. O que você vai fazer? Vou lá meu pai. E aí eu fui no hospital Alexandre Zaia. Quando eu entrei, olha que coisa, só para não falar hospital, vim em Algoneco, Alexandre Zaia. Quando eu entrei no hospital, vi o meu pai deitado naquela maca. Uma cena que eu nunca vi na vida. E eu falei assim: eu vim aqui com um propósito, pregar o evangelho do meu pai. Quem disse que eu consegui pregar? Você está pensando que a nossa história é feita só de mar de rosas? A gente chora também. A dor que dói ali, dói aqui também. O sol que nasce para gregos, nasce para troianos também. O gás que acaba na casa do vizinho, acaba na nossa também. As contas que atrasam lá, às vezes atrasam aqui também. Eu vi meu pai sentado naquele lugar, deitado. Eu não conseguia pregar para o meu pai. Eu não achava coragem dentro de mim para pregar para o meu pai. E eu falei assim: Deus, a gente prega todo dia, ganha almas, mas agora é a minha vez, pregar para o meu pai, eu não tenho coragem, Deus. E aí eu voltei para casa. Quem disse que eu consegui dormir? Eu fiquei em casa chorando, rolando na cama, para lá e para cá. E eu falei assim: Deus, se meu pai morrer essa madrugada, eu não preguei o evangelho para ele. Quando o dia amanheceu, a primeira coisa que eu fiz, coloquei uma roupa, pulei da cama, fui lá no hospital. Não podia entrar, eu dei um jeito lá, eu entrei à força. E eu falei assim: eu preciso entrar aqui. E eu olhei
virei para meu pai e disse assim: tudo bem, pai? Ele: calma aí. Falei: pai, eu preciso te falar uma coisa. Ele disse: o que é? Pai, você precisa aceitar Jesus. Fazem 39 anos, pai, que você se afastou do Evangelho. Você precisa voltar para Jesus, pai. E o amanhã pertence a Deus. Se você morrer, eu fico feliz que um dia eu vou te encontrar. Mas se você ficar vivo, a gente vai pregar junto, pai. Ele olhou para mim e disse assim: o que eu tenho que fazer? Falei: pai, você tem que abrir o coração a receber Jesus. Levantou a mão para mim saber que você fez isso. Meu pai, agora mesmo, no leito do hospital, levantou a mão. 39 anos depois. Pasmem vocês, a aula de número 316 que eu ganhei esse ano, em resultado e final de pregação da palavra, foi o meu próprio pai. Não entendi, pastor Jackson, entenda agora. Eu tenho história, você tem história. Não deixa ninguém apagar a tua história. Vai em frente, faz a tua história. Essa noite, em nome de Jesus Cristo, levanta a sua cabeça, bate a poeira, dá a volta para cima. Você tem história. Você tem história, meu irmão. Você tem história, jovens. Pastor Jorge, o senhor tem história, pastor Jorge. A primeira igreja que eu preguei na vida, a palavra oficial foi na igreja do pastor. Lá embaixo, na Vila Matilde. Foi a primeira igreja que eu preguei na minha vida. O pastor tem história. Nós temos história. A tua história não pode terminar assim. Às vezes as pessoas olham para você e não acreditam em você. Você lembra quando Davi chegou assim: eu vou matar esse gigante. Olha a história, eu consigo pregar essa mensagem só sobre Davi. Porque olha a história dele. Quando ele foi matar Saul, disse assim: ei! A inveja de Saul já vinha de dentro. Porque Saul disse assim: ó, põe a minha armadura, põe a minha capa. E a minha capa, põe a minha couraça, a minha armadura, e você vai, no mínimo, viver um pouquinho mais, demorar para morrer. Davi colocou aqui, tem uns passos, não conseguiu olhar para o negócio, não é para mim não. Eu vou lá e vou resolver essa questão aí. E quando Davi foi lá, o homem representando Saul, ou Saul representando o homem, não acreditou em Davi. Olha como que a história faz diferença. Eu já fui salvo pela palavra do teu esposo. Eu já pensei em desistir na vida, a senhora nem sabe disso. E um dia, lá no Maringá, quando eu falei assim: vai ser meu último culto, eu não aguento mais tanta luta, tanta prova, eu vou desistir. O pastor Rubinho, pregando a palavra de Deus, ele disse uma palavra assim: você está sentado aqui no culto e você disse que é o seu último culto, mas o meu Deus mandou te dizer que não é o último. Você vai ver coisas hoje que amanhã eu vou te usar para fazer. E ele olhou para o meu irmão e disse assim: irmã, se despede da sua família que você está preparada, tá? Deus manda te dizer que semana que vem você não senta nesse culto. Isso foi numa sexta-feira. Na quinta-feira a igreja estava fazendo o funeral da irmã. Na sexta teve o culto e o pastor estava lá pregando. E detalhe, na outra sexta ele disse assim: eu não falei que ia acontecer? E ele disse assim: o que Deus fez na minha vida vai fazer na sua. Me permita, meu irmão, contar essa história. Mas no dia que o pastor desceu a sepultura, eu não lembro quem, subiu em cima da cova, pelo menos do lado, e gritou para a multidão que estava assim, lá em Itaquera, ou lá no carro, e disse assim: homens, pastor Rubinho fez a parte dele, agora chegou a hora de nós fazermos a nossa. Quem quer tomar essa carne e dividir? Não foi assim? Eu era um menino, eu estava no meio daquela multidão, e eu disse assim: Deus, confia em mim, uma partícula daquilo que o pastor fez. Eu não posso fazer tudo, mas faz de mim pelo menos um pregador, Deus. Quem que você está ouvindo hoje? Aleluia! Quem que você está ouvindo hoje? Podem parar tudo na tua vida, mas não podem parar a tua história. Pode impedir o que quiser, mas ninguém pode parar a tua história. Faça chuva, faça sol, vai em frente, a tua história vai ser contada. Ei, levanta a mão e adore. É a tua história que Deus está fazendo nesse dia.
que nos faz ou nos mantém de pé é a história que Deus está fazendo de nós. Quantos acreditam que eu sou profeta? Diga amém. Amém. Não só isso. Quem acredita que eu sou profeta? Diga amém. Amém. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus está fazendo assim na sua vida hoje. Deus está fazendo assim. Alguém já entendeu? Alguém já entendeu? Deus está mudando a página da tua história. Deus está mudando a página da tua história. Se até aqui você só chorou, só perdeu, você só passou dificuldade, se prepara. Deus não é limitado a 25 de dezembro e 1º de janeiro. Deus é Deus da noite de domingo. Deus é Deus do dia 11. Deus é Deus dessa noite. Se prepare, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver. Quem crê na glória, quem crê, exalte, exalte ao nome do meu Deus. Fugir do texto. Eu faço uma coisa nova. Te levo para o deserto, mas a história muda e muda para melhor. A história muda e muda para melhor. A história muda e muda para melhor. Ah, meu irmão, eu já estaria exaltando e dando glória a Deus. Vai mudar, a tua história vai mudar. Não, mas esse pregador grita demais. Não importa, depois você critica. Primeiro ouça a mensagem. Hoje, primeira lembrança que Deus traz na sua vida é que você tem história. Você lembra? Ei, não vi não, isso aqui é sério. Você lembra quando o seu cabelo era duro? E olha como ele é hoje. Alguns é como eu. Lembra quando a gente tinha cabelo? Tudo na vida passa. Tudo na vida é passageiro, mas a história continua. A história ninguém pode parar. Mas por que tanta luta? Vou explicar. A adversidade desperta em nós a capacidade que em circunstância favorável teria ficado adormecida. Entendeu? Vou repetir. As lutas que vêm sobre a tua vida, ela não vem para te matar. Como é que o homem mais forte do mundo conseguiu entrar na história do livro, do Guinness Book? Como? Quando ele levantou o peso mais pesado. Como é que a mulher mais forte do mundo conseguiu ser a mulher mais forte? Quando ela levantou o peso mais pesado. E você? Como vai ser escrita a sua história? Como aquele que nunca desiste? Como aquele que doa, que doer, custe o que custar? Eu prego o evangelho e você crente para a eternidade e ninguém vai me impedir. Como vai ser a tua história? Ei! Ou você vai sair dessas portas e você vai começar a dizer: eu era. Eu ia para um monte, irmão. Olha, eu orava. Como eu orava? Quando eu cantava, o céu abria. E quando eu pregava, o fogo caía. Quando eu adorava, era mistério. Irmão, o que passou, passou. Deus quer saber o que vem vindo. O fim de um ano e o início de outro. Olha, eu vou te falar a verdade. Para Deus, não há diferença nenhuma. 1º de outubro, de janeiro ou 31 de dezembro. Para Deus, tanto faz. Até porque nós comemoramos o tempo cronos, o tempo do homem. Mas o tempo kairos, o tempo de Deus é mais ou menos assim. 1 ano para Deus, ou 1000 anos para Deus, é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Ainda que você comemore 2012, para Deus foi 2 dias. E aí? E aí? Escreva a sua história. Escreva a sua história. Não desista da sua história. Deus quer que você viva o melhor de Deus na sua vida. Segunda lembrança, não vai dar tempo de falar de todas. Quando Davi tocou na espada, Davi teve uma segunda lembrança, que eu quero encerrar aqui a minha participação. Não tenha medo de ser um campeão. Diga comigo, não tenha medo. Não tenha medo de ser um campeão. A Bíblia diz assim: em todas as coisas somos mais. Eu não ouvi. Em todas as coisas somos mais. Chega na tua casa, pega os livros e procura. Você que é um rapaz estudado, procura o adjetivo
pregar para campeão. Mas irmão, Jéssica está dizendo que a luta que eu estou vivendo é uma prova terrível, lascada. Eu ainda sou campeão, claro que é. Tem pessoas que começou o ano e não chegou onde você chegou. Tem pessoas hoje que não conseguiram acordar como você acordou. Me permita, pastor Jorge, mas tem pessoas que queriam ter a coragem que o Senhor teve e estão sofrendo até hoje porque não tem a coragem que o Senhor teve. Ei! Não tenha medo de ser campeão, porque a Bíblia já disse: você é mais do que vencedor. Está na prova, mas é uma prova de campeão. Está na luta, mas é uma luta de campeão. Está na guerra, mas é uma guerra de campeão. E o nome já diz: é campeão. Você vai vencer a guerra, você vai vencer a prova, você vai vencer a luta, você vai vencer o que vier. Ah, pastor Gê, mas eu estou num vale de sombra de morte. Eu te entendo, eu te entendo. Eu estou num vale de sombra e morte. Eu te entendo. Vou encerrar aqui. Quem aqui já se cortou? Prepara aqui, não me critique não, só me ouça. Qual das irmãs aqui que já se cortou? Lembra quando você foi fazer aquele belo almoço? Lembra? A irmã Glaucia, cadê? Ela está me devendo um almoço. Ela gostou mais. Lembra quando você cortou o legumes que o sol invadiu a janela da sua cozinha e a sombra da faca ficou na sua outra mão e você não se cortou com a sombra da faca? Lembra quando você foi atravessar a rua e a sombra de um carro passou em cima de você e não fez nada? Você lembra quando você passou na calçada e o cachorro veio no portão para te morder, ele do lado de dentro, mas a sombra do lado de fora? A sombra passou pela tua perna e não fez nada, lembra? Vou te dizer, esse vale é só de sombra da morte e sombra não faz nada. Você não vai morrer nesse vale. Você não vai morrer nesse vale. É só o vale da sombra da morte e a sombra não faz nada, meu irmão. Eu declaro sobre a tua vida: lute, guerreie, vá em frente. Não tenha medo de ser campeão. Não tenha medo de alcançar o melhor de Deus. Ah, mas eu tentei, esse ano deu certo, não deu certo esse ano. Tenta no ano que vem. Ah, mas o que é que eu vou fazer? Eu não consegui a casa própria. Lute, você vai conseguir. Ah, mas eu quero minha família ainda não foi salva. Guerreia, ela vai ser salva. É promessa de Deus. Eu vou dizer para você: deseje o melhor do céu. Não tenha medo de ser campeão. Não tenha medo de lutar. Não tenha medo de guerrear. Não tenha medo. Ela sabe que o medo faz parte da nossa vida. E às vezes o medo é bom porque o medo nos dá o chão. Senão a gente fazia de tudo. O Senhor, que é muito mais experiente que eu, o Senhor sabe disso. Se o medo não existisse, a gente fazia de tudo. Mas o medo nos dá cautela. Por quê? Porque com os jovens dá força, mas com os anciões dá experiência. Eu não estou maluco de agir pela minha força. Se eu agisse pela minha força, pode ter certeza, eu abriria o maior galpão que existisse na Zona Leste e faria 24 horas de culto todo dia. É porque eu fui chamado para isso. Eu vou dizer outra coisa, não sei o que eu faço mais. Estou tentando trabalhar e não dá certo. Estou quase largando o negócio lá. Mas eu não posso agir pelas minhas forças. Eu olho para a experiência. E a experiência me diz assim: calma, calma, vai devagar. Tudo tem o seu tempo certo. Mas existe algo na vida. Tem pessoas que têm medo de tentar o sucesso e nunca alcançar. Tem outros que têm medo de ficar no fracasso e nunca saber o que é o sucesso. Tem pessoas que têm medo de subir a escada e descobrir o que tem lá em cima. Mas tem pessoas que têm medo de morrer no primeiro degrau da escada e sempre ficar aqui embaixo e nunca saber o que será que tinha lá em cima. Tem pessoas que têm medo de tentar e errar. Tem pessoas que têm medo de não tentar e ficar sempre perguntando: se eu tivesse tentado, como será que seria a minha vida? Eu quero dizer uma palavra forte para você. Você só cresce até o tamanho do desafio que você enfrenta. Você só cresce até o tamanho do desafio que você enfrenta. E eu encerro minha participação. Quando Davi colocou a mão na espada, primeira lembrança que ele teve: eu tenho história.
Segunda lembrança que ele teve: eu não posso ter medo de ser campeão. Por quê? Porque um dia eu fui enfrentar um homem. O nome dele era Golias. E ele olhou para mim e disse assim, na minha cara, face a face: que eu era um cachorrinho. Um homem com 5 pedras, experiência de pastor, enfrentando um guerreiro desde a infância, que eu não era nada. E detalhe, Stanley Morton diz que a voz de Golias era ouvida audivelmente a 3 quilômetros de distância. Davi, 3 quilômetros, Davi ouvia a voz gigante. Agora, face a face, Davi pequenininho, Golias gigante. Face a face, você vem a mim com pedras, com pau, e eu sou gigante, você não vai vencer. Olha aqui para mim, vai encerrar agora. Olha aqui para mim. Você acha que Davi não teve medo? Você acha que Davi nunca pensou e falou assim: é verdade, rapaz, esse homem é grande, eu tenho experiência em matar urso, matar ovelha, mas esse aqui eu nunca enfrentei. Sabe o que eu penso atualmente no jovem pregador? Sabe o que eu penso? Que quando Davi estava olhando para Golias e Golias falou todas aquelas palavras, existia uma técnica no passado que até hoje é usada entre alguns líderes. A técnica da intimidação. Faz, senão te amando. Faz, senão te tiro. Faz, senão você já é. É uma técnica da intimidação. E Golias usou essa técnica. Ei, tu vens a mim com essas pedras aí? Olha pra mim. Só eu com o cachorrinho, você é pequenininho. Cara a cara. Sabe o que eu penso? Que Davi teve medo. Só que Davi tinha o Espírito Santo. Davi recebe aquela palavra de afronta com a técnica da intimidação, e o medo aflora em Davi. E vou eu conjecturar o texto, não diz a Bíblia, sou eu quem pensa, que Davi dá as costas. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Amém. Vou encerrar de verdade. Davi dá as costas, e quando ele está indo embora, ele para. E o Espírito Santo faz ele decidir aquela palavra. E quem tem o Espírito Santo tem tudo. Ele usa a mesma técnica e lança ela contra Golias. E ele para e fala assim: peraí, por que eu vou fugir? Se eu perder, eu ainda sou campeão. Fui o único que lutei. Se eu perder, Israel já vai me exaltar, o meu nome vai ficar na história. Por quê? Porque ninguém nem coragem de lutar teve. Sabe uma coisa? Eu vou enfrentar esse gigante. Até porque eu só cresço até o tamanho do meu desafio. Se eu matar, agora imagina, se eu entrar em Jerusalém com essa cabeça na minha mão, imagina se eu entrar em Israel, eu derrubei o gigante. Eu era menor, mas eu derrubei o gigante. Imagina! Naquele momento, Davi usa a mesma técnica. Ele vira e diz assim: ô gigante, Golias, tu vens a mim com espada, lança, escudo, capacete, couraça, cadeira, sandália. Você vem com tudo isso. Eu vou a ti só com uma coisa: chora em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Quando Golias ouviu aquilo, Golias não tinha o Espírito Santo. E quando você não tem o Espírito Santo, você ouve palavras que te tiram do natural. E você começa a agir pela força própria e não pela experiência. Golias ouviu aquilo, não tinha o Espírito Santo, irmão. E aí ele se sentiu confrontado. Golias ficou tão nervoso que ele esqueceu a guarda de um guerreiro. Todo guerreiro que tem o escudo se protege. Ele esqueceu a guarda e foi para cima de Davi, todo sem guarda nenhuma. Davi só pegou a pedrinha e lançou a pedra. O único lugar que não estava protegido era a testa. A história da Bíblia diz que, com a velocidade da pedra e a velocidade que Golias vinha correndo, bateu a cabeça na outra, ou a pedra na cabeça. E quando bateu a pedra na cabeça, causou um afundamento craniano. Depois você vai ler no livro de Samuel, está dizendo assim: com uma pedra, Davi matou Golias, e ele caiu por terra.
Aí o mesmo capítulo diz assim: Davi subiu em cima de Golias e com a espada matou, arrancando a sua cabeça. Olha para mim, como você mata uma pessoa 2 vezes? Como? Não, primeiro matei com a pedra, depois eu mato com a espada. Como? Matou uma vez já era. É porque no termo hebraico, na época, não existia a palavra desmaio. E aí é substituído pela palavra morte. E então, quando ele leva aquela pedra na testa, houve um afundamento craniano, afundou a testa de Golias. E quando afundou a testa, o oxigênio sai do cérebro. O que aconteceu com Golias? Desmaiou, caiu ao chão. Quando ele cai ao chão, Davi sobe em cima dele e descobre uma coisa na vida: o dia que eu tiver medo de ser campeão, eu nunca gozarei dos frutos gigantes. Aleluia! O dia que eu tiver medo de ser campeão, eu nunca vou ter além do que eu já tive até hoje. O dia que eu tiver medo de ser campeão, eu nunca vou andar bem vestido mais do que eu já andei até hoje. Eu nunca vou alcançar mais do que eu já alcancei até hoje. Eu vim dizer para você nessa noite, meu irmão, não tenha medo de ser campeão. E eu libero a palavra sobre a tua vida. Se 2011 a tua vida foi o que foi, 2012 vai ser 2 vezes mais para melhor. Deus vai abrir o céu nesse ano, vai exaltar o nome dele, e você vai ser um campeão de verdade. Quem acredita, levanta a mão e adore, levanta a mão e exalte, levanta a mão e glorifica. Olha para o outro lado, diga para ele: não tenha medo de ser um campeão. Eis que faça uma coisa nova, porém caminho no deserto. Deserto é só para campeão. Se você não é campeão, então pelo amor de Deus, nem entra no deserto. Deserto é para quem é campeão. Escaravelho vem, você pisa em si. O sol vem, você suporta. Aí ele até fala: posso falar só mais uma coisinha? Aí o Salomão diz assim: todo tempo seja o alvo as suas, e nunca falte o óleo sobre a sua. Deserto é para crente, né? Tem muita gente dizendo aí assim: não, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, e todo tempo seja o alvo as suas vestes. Santidade, tem que viver em santidade. Claro que tem. Isso é obrigação nossa. Mas não é isso que diz o texto. O texto diz que os judeus, ou os judaicos expressam, diz que se você viver debaixo do sol do deserto, que ao meio-dia, alguns dias ultrapassa 40 graus, se você andar com uma roupa de couro, o sol aquece o pano e aquece a sua pele. Você soa e sofre com o sol do deserto. Mas se você andar com o pano branco, é o único pano que recebe o reflexo solar, e ao invés de filtrar, ele reflete. Ou seja, o pano branco é o que mais protege o corpo na temperatura dos raios solares. Sabe o que aquele homem fazia? Ele vivia no deserto. E aí Deus disse assim: todo tempo sejam alvas as suas vestes. Porque deserto é para crente. Eu não vou te tirar daí. Você nunca vai ver Deus tirando do deserto. Deus dá vitória no deserto. Deus dá vitória no deserto. Tem muita gente pensando que deserto é para morrer. Não é não, deserto é lugar de crescimento. É no deserto que você alcança a experiência. É no deserto que você escreve a história. É no deserto que você recebe as bênçãos de Deus. E o óleo da cabeça. O vento do deserto vem com areia, e quando bate na pele, ele prejudica a pele. E quando prejudica a pele, alguns historiadores chegam a dizer que até câncer de pele cria-se. Lembra de Timeu? Bartimeu não era cego. Por que ficou cego? Porque cuidava da obra do seu pai. Onde era? No deserto. De tanto trabalhar no deserto, o vento do deserto trouxe tanta poeira que trouxe uma doença nos olhos. A princípio, entenda-se como uma conjuntivite. Não tinha remédio na época, agravou, levou a cegueira. Aquele homem que consegue, por quê? Porque trabalhava no deserto. E depois Jesus dá visão para ele de novo. Sabe por que o óleo tinha que estar na cabeça? Porque o óleo protegia a pele contra aquele vento com areia. E aí o homem diz assim: todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Irmão, eu vou declarar sobre a tua vida nessa noite: não tenha medo de ser um campeão, mesmo no deserto. Não tenha medo de lutar. Tenha lembranças da espada que Deus te deu.
tenha lembranças. Olhe para mim. Olhe para mim. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, que nesse ano de 2011, em algum mês, em algum dia, pensou assim: eu vou desistir, eu não aguento mais? Quantas pessoas? A maioria. Você chegou até aqui, não foi em vão. Poderia terminar esse culto. Só quero fazer você pensar. Pentecostes foi ontem. Meu amigo Gabriel Menezes passou aqui, quebrou tudo, não foi? Menino é bom. Hoje é só uma saudação. Mas eu quero fazer você pensar. Como você vai entrar esse ano? Como você vai entrar esse ano, moça? Como? Será que 2012 vai ser só mais um ano? Ou você vai continuar escrevendo a tua história e vai entrar 2012 como campeão? Como campeão. Deixa eu perguntar. Existe alguém em nosso meio que você ainda não é evangélico? Dá um sinal para sua mão, deixa eu te conhecer. Tem alguém? Não tenha vergonha, você está na casa de Deus. Tem alguém em nosso meio que você não é evangélico? Dá um sinal para sua mão. Tem alguém? Tem alguém? Uma palavra te trouxe tristeza. A tristeza gerou fraqueza. A fraqueza gerou distância. E a distância fez você se afastar dos caminhos do Senhor. Você não está desviado, você está afastado. É totalmente diferente. Mas abrilhanta essa casa com a sua presença. Tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Faz assim, Senhor. Tem alguém? Tem alguém? Alegria e tristeza. Alegria porque todos são salvos na pessoa de Jesus Cristo. E tristeza porque você perdeu uma ótima oportunidade de convidar alguém para participar de um culto tão bom como esse. No entanto, eu quero pedir permissão ao pastor Jorge, e se ele autorizar, que você se coloque sobre os seus pés nessa noite, que eu vou aplicar a mensagem no teu coração. Coloque-se. Oh, glória! Coloque-se. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Senhor Deus, eu preguei a tua palavra nessa noite, Pai. Eu aprendi, Senhor, como pregoeiro do teu evangelho, que não é por muito gritar, por muito pregar que o milagre acontece. Mas o Senhor conhece a divisão da alma e do espírito entre juntas e medulas. E eu quero nesse momento agora aplicar a mensagem no coração dos teus filhos. O Senhor é quem faz coisas novas na nossa vida. O Senhor é quem permite caminhos do deserto e traz rios sobre o ermo, Pai. O Senhor é o Deus que nos ajuda a derrubar Golias, para que um dia tenhamos lembranças de uma espada. E eu quero nesse momento pedir ao Senhor que ajude teus filhos, que no ano de 2011, meu Pai, tentaram com todo esforço não ser uma parede, mas ser uma ponte, meu Deus, para o sucesso. Eu quero, meu Deus, agora, Senhor, clamar a tua misericórdia e pedir, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, invada esse lugar agora, e que pelo menos todos os corações que aqui estão, meu Pai, sejam impactados pelo poder da tua palavra. Eu não tenho pretensão nenhuma, meu Deus, de ser o melhor pregador dessa festividade. Eu não tenho pretensão nenhuma, Senhor, de ser, meu Pai, ó meu Deus, aquele, Senhor, que trouxe, meu Pai, a alegria e o coração novo. O meu único objetivo e pretensão, meu Pai, é ver o Senhor cumprir com a tua palavra. E em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero pedir ao Senhor agora que alegra o coração daquela que está triste, que cura, meu Pai, aquele que está enfermo, que levante, Senhor, aquele que está caído, que traz, meu Pai, a vitória àqueles, meu Deus, que tem sofrido derrotas na vida, e que, meu Pai, nesta noite as lembranças, meu Deus, venham sobre o nosso coração e sobre a nossa mente, mediante as lágrimas que rolam no rosto desse homem e desta mulher, mediante os pensamentos que se passam, meu Pai, nessa mente. Oh, meu Deus,
Fique em espírito. Senhor.